Olá, eu sou Marilda Franco de Moura, coordenadora do curso de Letras. Hoje convido, então, o curso de Pedagogia, o curso de Licenciatura em Letras, Inglês e Espanhol, todos os outros cursos de graduação, pós-graduação, para assistir essa brilhante, discussão sobre o tema transtornos de aprendizagem, abordagem neurobiológica e multidisciplinar. Nós temos aqui como palestrantes de peso o professor Juliano Minelli e Sara Barbieri Vieira. Peço apenas que seja muito reflexiva essa palestra. Vocês aí, enquanto ouvintes, vamos colocar ali sempre questionamentos, instiguem. Todos os dois aqui, presentes, palestrantes, estaremos no chat recebendo todas as perguntas, os questionamentos. Vamos fazer de hoje, sábado, das 8 às 12, o nosso encontro muito, muito dinâmico, não é isso? Com certeza. Então, com vocês aí, transtornos de aprendizagem. Obrigado, Marilda. Obrigada. Bom dia a todos, eu sou o professor Juliano Minelli. Vocês vão ter uma coisa assim inédita aqui no EAD, tá? O primeiro encontro entre a matemática e a língua portuguesa ao mesmo tempo. Língua inglesa também. E a língua inglesa também, na realidade. Então, quer dizer, nós vamos aí tentar fazer, como nós já propusemos ali a questão multidisciplinar, mostrar quais são essas condições, inerentes ao ensino da matemática, da linguagem, seja ela, no caso, da língua portuguesa ou inglesa, e quais são os fatores que nós podemos aí desencadear, nós, como professores, e também questões biológicas ou até mesmo físicas ou fisiológicas que os nossos alunos podem enfrentar. Será que os alunos enfrentam transtornos? Será que eles enfrentam dificuldades? Ou são apenas crendices ou até mesmo nomes que nós damos aos nossos alunos? Ou como dizem por aí, rótulos. Então, para iniciar nossa palestra, a professora Sara Barbieri vai dar aquele início legal, porque tudo é muito mais prazeroso quando uma mulher começa, e depois a gente vai só dando aquele toque masculino. É aquela história, Atrás de um bom homem tem sempre uma excelente mulher. Então, daqui a pouquinho eu estarei de volta, Sara. Obrigada, professor Juliano. Bom dia, pessoal, Sábado de manhã, Daylight Saving Time, como geralmente eu falo para os meus alunos de inglês, horário de verão, então agora são exatamente 7h05 no horário de Deus, certo? Então sejam muito bem-vindos, vamos fazer dessa manhã uma manhã muito produtiva e interessante, principalmente para vocês que estão se formando para professores, ok? Então é um assunto muito delicado, professor Juliano? E muito importante para quem realmente está numa sala de aula para saber realmente como lidar com os alunos e com os pais desses alunos também, ok? Então nós vamos iniciar aqui, eu vou começar falando um pouquinho da minha formação, por que o pessoal está acostumado a me ver na aula de inglês, já fiz substituições em aulas de português, E hoje estou aqui falando sobre distúrbios de aprendizagem. Então, a minha trajetória, eu sou formada em letras, bacharel, em inglês e português, e também em tradução, tradutora e intérprete. Então, eu sou tanto tradutora quanto professora. E durante... eu tenho muito tempo de sala de aula, eu comecei muito nova, eu comecei a dar aula de inglês quando eu entrei na faculdade, então eu tenho mais ou menos uns 20 anos de sala de aula e a gente percebe que várias coisas vão acontecendo no ambiente de sala de aula. Então são alunos que não respeitam o professor, alunos que não param sentados na carteira, alunos que terminam logo as atividades e ficam disturbing, Ficam, como é que eu falo isso em português? Disturbing, atrapalhando realmente o rendimento dos outros alunos em sala de aula. Então, quer dizer, tudo isso chama a atenção do professor e realmente o professor precisa ter ferramentas, tem que saber o que está acontecendo na sala para tomar a atitude correta.
ok? Então, para que realmente aquele aluno se sinta acolhido, para que ele tenha o melhor atendimento possível, tanto na escola e também poder ser encaminhado para o tratamento correto, ok? Então, nós vamos iniciar aqui, terminando só a minha parte de formação. Então, a partir dessa experiência que eu tive em sala de aula e os problemas que eu tinha também em relação à língua inglesa, resolvi ir mais a fundo na parte da cognição. Então, relacionando cognição e língua, fui fazer o mestrado em linguística cognitiva, ou seja, como é que a cognição, como é que é o nosso sistema cognitivo, o que significa isso, e como é que a linguagem se desenvolve, como é que nós adquirimos ou aprendemos, porque há uma diferença entre aquisição e aprendizagem de uma língua, certo? Então, para ver realmente como é que funcionava em termos cognitivos, ok? Então, foi tudo, a situação da vida vai nos levando, vai nos direcionando. Tem pessoas que fazem a comparação, a metáfora, eu trabalho com metáfora e metonímia também, então tem pessoas que fazem a comparação da nossa vida como um quebra-cabeça, mas eu não concordo com essa posição, porque o quebra-cabeça, você primeiro, para facilitar, você faz o limite e começa de fora para dentro. Eu acho que a nossa vida é mais em termos daqueles pedacinhos que você começa a colocar, eu esqueci o nome agora, você começa a colocar de dentro para fora. Então, conforme o que vai acontecendo na sua vida, você vai direcionando. Então, nós não temos limites, não. Ok? E nem línguas, que outro dia também estava na aula da professora Luciana Rodrigues, participando de uma mesa redonda, né, numa discussão, e falando se seria um problema introduzir um código para representar a linguagem dos surdos, né? Não é, porque nós não temos limite, pessoal. A nossa cognição, nós podemos aprender quantas línguas nós quisermos. Nós não temos limite, ok? Então, nós estamos o quê? Começando o meinho e indo para as bordas, ok? Então, vamos lá e, se vocês tiverem alguma pergunta a respeito, envie que nós debateremos, ok? Bom, então, dando início aqui, primeiro, aqui nós fizemos um esquema de aula, né? Como é que vai ser abordado a palestra, a aula, workshop, do jeito que vocês acharem melhor. Então, primeiro eu vou fazer uma breve introdução à cognição, para vocês ficarem mais à vontade com o termo, né? Depois nós falaremos sobre os fatores históricos dos transtornos, uma breve história, fatores neurobiológicos, o neuro relacionado com o que acontece na cabeça, né, na mente, biológico, que é o corpo, que na verdade nós somos um todo, né? Transtorno versus dificuldades, os transtornos da leitura, então aí começa realmente a parte mais específica, transtornos da escrita, da matemática, o TDA, estamos com o TDAH, que depois vocês vão ver a diferença, o papel do educador, que somos nós, né? E uma oficina de ideias, então, para que vocês realmente coloquem a mão na massa, ok? Então, vamos lá. Bom, então, como que se dá... Primeiro eu vou começar falando um pouquinho para vocês de cognição, tá? Então, para não ser injusta, eu trouxe umas linhas, uma fala de um psicólogo americano, ele chama Gibbs, eu não sei se vocês já ouviram falar, e ele é psicólogo e ele trabalha com linguística também, neurolinguística, ok? Então, a definição dele de cognição é a seguinte: cognição é o que acontece quando o corpo se engaja no mundo físico e cultural e deve ser estudada em termos das interações dinâmicas entre as pessoas e o meio ambiente. Ou seja, então, cognição não é uma coisa reservada na cabeça que fica lá. Não, ela só acontece realmente quando nós estamos interagindo, ok? Então, isso é cognição. A língua ou a linguagem, que em inglês a palavra é a mesma, né? Language é tanto usado para a língua quanto para a linguagem. Então, na tradução para o português, a gente tem que usar as duas.
Então, a língua e o pensamento humanos emergem de padrões recorrentes de atividades corporificadas, ou seja, tanto a língua quanto o pensamento, eles têm uma estrutura subjacente que é baseada no quê? No corpo, e como realmente o nosso corpo tem limites e ele é feito para que nós façamos essa interação, tanto com o meio quanto as pessoas ao nosso redor. Então, tudo isso está relacionado à cognição, à língua, à linguagem e ao pensamento, ok? Então, que restringem o comportamento inteligente. A linguagem e o pensamento são intrinsecamente modados pela ação corporificada. Ok? Então, tanto o pensamento quanto a língua, eles são baseados, eles se fundamentam, então, no nosso corpo. Porque até pouco tempo atrás, pessoal, achava-se que o corpo e mente eram duas coisas separadas. É a visão cartesiana que nós falamos. Então, o corpo era uma coisa e a mente era uma coisa totalmente diferente. E também separávamos razão de emoção. Ok? Então, hoje em dia, nós sabemos realmente que é tudo, nós somos uníssonos, somos um só, formados de várias partes. Então, não dá para separar as coisas, ok? Então, baseando nessa primeira ideia de cognição do Gibbs, então nós vamos começar a falar um pouquinho mais de aprendizagem. Então, como que a aprendizagem, aprender alguma coisa, seja língua, seja matemática, seja algum fato da vida mesmo, ok? Como é que isso acontece? Primeiro, nós temos que ter motivação. Então, são dois tipos de motivação que existem. Tem a motivação intrínseca, aquela que vem de dentro do indivíduo. Ele aprende porque ele quer, porque ele viu alguém fazendo, ele achou interessante. Então, vem de dentro. Ou extrínseca, uma motivação que vem de fora. Então, ele viu alguém que ganhou muito dinheiro com aquilo, ele vai lá e ele quer aprender aquilo. Ou ele viu alguém fazendo, se interessou por aquilo, ou a mãe chega ao filho, eu acho que você tem que aprender inglês e dá elenca uma série de razões pelo qual a pessoa tem que aprender tal coisa, então vem de fora. Ou senão o seu chefe, olha, se você conseguir fazer tal coisa, aprender tal coisa, for atrás do mestrado, do doutorado, você irá crescer na carreira, ok? Então é uma coisa que vem de fora. Então são dois tipos de motivação. O nosso papel como professor realmente é motivar os nossos alunos, porque realmente tem alunos que são bem motivados e tem alunos que não sabem o que estão fazendo dentro da sala de aula. E principalmente nos dias de hoje, em que eles têm muito acesso a computadores, internet, eles chegam numa sala de aula com aquela aula estática, exposição teórica, e o que acontece? Eles não têm motivação nenhuma. Então, realmente, o professor tem que estar muito atento. Eu estou conseguindo motivar os meus alunos para que a aprendizagem se dê? Ok? Então, sempre nós temos que estar muito antenados com o que está acontecendo na sala de aula e com os alunos. Bom, maturação física, psicológica e social. Então, realmente, nós vamos ver, ou alguns já viram, né, que há estágios de desenvolvimento da cognição e o pensamento, as ideias vão ficando cada vez mais complexas. Então, realmente, se aquele aluno, se aquele indivíduo não tiver numa etapa de maturação, tanto física, psicológica e social também, então, ou ele tem que ser colocado num nível apropriado para ele, ou se não, realmente, trabalhado mais de perto, principalmente se for o social. Ok? Então, aí uma ajudinha cai bem. Eficácia intelectual, então, tem pessoas, nós temos um padrão de comportamento cognitivo e realmente tem pessoas que têm mais dificuldades de aprendizagem. Então, elas poderão acompanhar ou não a exposição da matéria, o conteúdo que está sendo exposto na aula.
Concentração é uma coisa importantíssima, porque sem concentração, realmente a aprendizagem não acontece. A pessoa tem que focar e realmente prestar atenção no que está sendo ensinado ou o que ela está lendo, ok? E capacidade de armazenamento. Que é realmente a fixação do conteúdo, porque às vezes você entendeu na hora. Ontem, por exemplo, eu vou dar um exemplo de uma aula que aconteceu aqui na universidade. Entraram no meu plantão para me perguntar o past perfect. Teacher, eles me chamam de teacher, até engraçado. Teacher, você poderia me explicar novamente o past perfect? Eu sei que é uma ação que acontece antes de outra no passado. Então, o conceito estava lá, ele tinha aprendido o conceito, só que o que estava faltando? Realmente entender, colocar aquilo no papel para ver como é que aquilo funcionava. Então, eu dei algumas frases, fiz a ligação, ele entendeu. Aí eu falei, bom, então agora o que você tem que fazer? Você tem que praticar. Porque com a prática há a retenção do conteúdo, ok? Então, realmente só ver aquele assunto uma vez e depois esquecer, pode ter certeza que você não vai ter a capacidade de armazenamento, em pouquíssimos casos, ok? Então, eu digo que practice makes perfect. A gente tem que realmente praticar para melhorar e ter o armazenamento do conteúdo, ok? Por isso que tarefa, exercícios de casa, leituras extras, tudo isso tem que fazer parte da vida do aluno. Bom, então aqui eu tenho uma quotation, né, uma citação do Drouet, de 1997. As novas aprendizagens do indivíduo dependem de suas experiências anteriores. Assim, as primeiras aprendizagens servem de pré-requisitos para as subsequentes. Isso daqui é aquele scaffolding, aqueles andaimes, que se o professor no começo vai com o aluno e dá a base para ele, então ele vai, a partir daquela base, ele vai desenvolvendo as subsequentes. Então, sempre uma etapa depende da anterior. Se a primeira etapa está falha, então com certeza o sistema vai ser meio falho. Então nós temos que tomar cuidado com isso, ok? A aprendizagem é um processo cumulativo, então nós vamos acumulando conhecimento e vamos fazendo relação, vamos relacionando. É por isso que a gente tem as sinapses dos neurônios, certo? Que as sinapses acontecem para a gente fazer as conexões, as relações entre conceitos e ideias, ok? Cumulativo, cada nova aprendizagem vai se juntar ao repertório de conhecimentos e de experiências que o indivíduo já possui. Então, uma evidência de que isso é verdade, um professor chega na sala de aula, ele expõe a matéria e depois, se ele der um questionário de 3 perguntas para os alunos responderem, com certeza eu posso ter 50 alunos na sala de aula. Não pode ter uma resposta exatamente igual à outra. É impossível. Por quê? Porque a partir daquele conhecimento, eu vou, com o conhecimento enciclopédico de mundo, que nós chamamos de tudo que eu já aprendi, eu vou fazer relações com o que eu já aprendi. Então, com certeza, eu fiz uma interpretação e fiz relações que uma outra pessoa não fez. Ok? E é exatamente essa a diferença entre texto e discurso. Eu posso pegar um livro onde há um texto, o texto está estático. Quem que vai fazer o discurso sou eu. Eu vou ler, fazer uma relação com tudo que eu já aprendi e para mim vai ser aquele discurso. Tanto é que se você pegar um texto, ler um livro hoje, daqui 10 anos, com outras experiências que você for adquirindo, você lê o mesmo livro novamente, você vai fazer uma leitura totalmente diferente. Por quê? Porque você já aprendeu muito mais coisa, você já adquiriu outros conhecimentos. Ok? Então, as leituras são diferentes. Essa é a diferença entre texto e discurso. Ok?
Então, vamos lá. Bom, então aqui, muito rapidinho, uma pincelada sobre o desenvolvimento da capacidade cognitiva segundo Piaget. Piaget, ele era biólogo e dizem que com 10 anos ele escreveu o primeiro artigo científico dele, né? Ele trabalhava com moluscos, que são seres bem rudimentares, né? E depois ele se interessou, ele teve 3 filhas e realmente ele se baseava no comportamento das filhas. Então foi assim uma experiência empírica que ele teve com as filhas dele. Então ele percebeu o quê? Que o ser humano, de um modo sistemático, ou seja, isso daí é uma coisa que acontece com todos os seres humanos, nós temos estágios de desenvolvimento cognitivo, ok? Que depende do quê? Daquela maturação física, mental, psíquica e social. Então, conforme nós vamos crescendo, os hormônios, tudo, a parte cognitiva, vamos aprendendo, vamos nos relacionando com o mundo, com as pessoas, então vamos acumulando conhecimento, ok? E vamos amadurecendo ou maturando o lado cognitivo. Então, o primeiro período, ele dividiu, ele fala que vai desde que a criança nasce até os 2 anos de idade, que se vocês forem analisar, é o período em que a criança ainda não adquiriu a linguagem oral. E esse estágio, pessoal, eu trabalho com linguística cognitiva e a linguística cognitiva, ela faz realmente um estudo do que é subjacente à linguagem. E nós descobrimos recentemente, porque a linguística cognitiva apareceu a partir de 1980, então é muito recente, que este período aqui da vida do ser humano é muito importante. Há um motivo pelo qual a criança não fala. Linguagem e pensamento estão intrinsecamente relacionados. Nós pensamos fazendo uso da linguagem, ok? E neste período, a criança ainda não tem a capacidade de relação simbólica. Porque o que é a língua? É uma relação simbólica. Nenhuma língua do mundo tem relação direta com o mundo. Ok? Então, se eu falo que isso daqui é uma mesa, aquilo lá é uma cadeira, foi porque a sociedade nomeou e todos os membros da sociedade aceitaram. Então, é um símbolo, aquilo lá, a palavra mesa e a palavra cadeira, não é realmente a mesa e a cadeira. Tanto é que em línguas diferentes, nós temos nomes diferentes para as coisas. Table, chair, ok? Então, nenhuma língua está em relação direta com o mundo. Isso daí significa o quê? Que o ser humano tem condições de interpretar simbolicamente o mundo. E nessa fase aí a criança está desenvolvendo essa capacidade. Então, a mãe, a família, os irmãos são muito importantes nessa fase, porque a criança vai tendo o input. Input é a mãe fala com a criança presta atenção, então ela está internalizando aquela linguagem. E tudo, ela vai descobrindo o mundo com os sentidos e com os movimentos dela. Então é uma fase que nós chamamos de sensório-motor. Sensório porque tem os sentidos, motor é realmente dos movimentos. Então, interagindo com o mundo e conhecendo o corpo, a criança vai desenvolvendo essa capacidade subjacente para depois, posteriormente, ter controle, entender como é que a língua funciona, ok? Então, essa daí é a primeira fase. A criança ainda, então, é pré-linguagem oral. No segundo período, que é o pré-operatório, que vai dos 2 aos 7 anos, então a criança já tem condições de substituir no mundo real a palavra, colocar a palavra no lugar do objeto, tá? Então, isso daí significa o pensamento simbólico. Ela já entende que isso daqui é uma mesa, aquilo lá é uma cadeira, ok? Então, é nesse período aí que ela começa, por volta dos 2 anos, e até os 7 anos ela vai desenvolvendo essa capacidade.
Depois, no terceiro período, nós temos as operações concretas, dos 7 aos 12 anos, em que a criança vai aprendendo mais concretamente, ela precisa realmente, ela não tem muito condições de pensamentos tão abstratos. Então, a criança aprende melhor concretamente manipulando os objetos, ok? E no último período, então, as operações formais, que é dos 11 ou 12 anos em diante, então aí o pensamento, a cognição da criança já está praticamente formada, né? E ela tem condições de fazer relação entre abstrato, concreto, ela não mistura mais fantasia e realidade. Então, ela já está pronta, assim, para seguir a parte cognitiva mais abstratamente, ok? Então, isso daqui são os estágios, segundo o Piaget, só uma pincelada. Professor, o senhor gostaria de... Bom, gente, no caso da... Vamos levar um pouquinho para o campo da matemática, né? Essa abordagem que a professora Sara acabou de fazer. Então, se eu levo para o campo da matemática, primeiro, vocês vão ver mais à frente que a matemática envolve aí alguns fatores de desenvolvimento. Então, nós temos 3 pensamentos ou 3 fases do desenvolvimento matemático, além da questão do desenvolvimento da cognição. Então, como que funciona nessa questão aqui da cognição o desenvolvimento matemático na criança? Aí você fala, poxa, mas por que eu, um profissional em letras, tenho que saber o desenvolvimento matemático da criança? Porque um fator que as pessoas esquecem bastante, ou tem a questão de uma falta de conhecimento, é que o professor de matemática e o professor de língua portuguesa, principalmente nessa última etapa aqui, ó, tá? O 4º período, operatório formal, a gente trabalha com o desenvolvimento abstrato. Onde nós vamos trabalhar com o desenvolvimento abstrato? O professor de matemática, quando introduz o pensamento algébrico, tá? Lembra, agora eu vou assim, causar um arrepio em vocês, lembra das equações? Pois é, as equações, elas favorecem o desenvolvimento abstrato matemático. Aí você fala, poxa, mas não foi dessa forma que eu aprendi, porque a professora coloca cálculo X, cálculo X, cálculo X? Realmente, então nós estamos aqui para mostrar quais são os problemas que o professor, fala problemas mesmo, por quê? Mais para frente vamos falar de uma questão chamada obstáculo didático, que Brousseau definiu na sua teoria das situações. O que ele diz? Ele diz que o professor, não somente o professor, mas o professor tem uma grande culpa na questão da dificuldade de aprendizagem. Porque o próprio professor ele pode causar alguns erros. Quais são esses tipos de erros que o professor pode causar? Uma questão epistemológica, ele pode, um erro material. O que é esse erro material? Olha, vamos levar para o lado da matemática e depois eu já vou fazer o link com a língua portuguesa. Na matemática, o uso excessivo de calculadoras. Hoje em dia, você consegue fazer cálculo sem calculadora? Eu trabalhando no curso de administração, no curso de contabilidade, eu vejo aluno que às vezes você faz um cálculo básico de 8 vezes 7, ele fala, não, peraí, calculadora 8 vezes 7? Então isso daqui é um costume que o aluno acaba pegando, chamado de obstáculo material. Agora, nós, professores, temos que tirar essa questão. Agora, e na língua portuguesa? Qual é esse obstáculo material que pode acontecer? Tabelinhas de verbos excessivas. Quer dizer, o aluno não estudou o verbo, mas o que ele faz? Ele vai utilizar um verbo, principalmente verbos irregulares. Ele vai pegar os verbos irregulares e vai fazer o quê? No inglês, verbos irregulares no inglês. Olha, eu fiz inglês, sofri, tá, gente? Não fala isso, não. Complicado, mas gosto, passei no mestrado, ajudou bastante. A gente tem que ter essa, não podemos falar línguas, né? Mas vamos ter uma segunda língua, tá? Que é essa questão, no caso da língua inglesa. Então, nós sabemos que os verbos irregulares, eles são difíceis mesmo no início. O primeiro contato, ele torna-se difícil. Mas se você se apegar à tabela e permanecer com aquela tabela, esse material vai gerar um obstáculo. Quer dizer, toda vez que você tiver que usar um verbo irregular, o que você vai fazer? Vai lá direto na tabelinha para verificar. Se eu não me engano, do, done, do. A professora é melhor que do, did, done. É verdade. Do, did, done. Então, o que acontece? Eu vou ter que fazer, ó, obstáculo material, foi tabelinha. Então, não há possibilidade de nós ficarmos com essa questão. Agora, então o professor de matemática e o professor de língua portuguesa, eles são os maiores responsáveis pelo desenvolvimento concreto e abstrato na criança. Então, quando a gente fala aqui, ó, do 4º período, né, operatório formal,
Vamos levar para o lado da matemática de novo? O que acontece é o desenvolvimento do raciocínio hipotético dedutivo. É o abstrato, de um modo geral, partindo das deduções que o meu aluno possa fazer de determinado conceito ou conteúdo matemático, certo? Então, essa questão do desenvolvimento, nós temos que ficar muito, muito mesmo ligados. Por quê? Cuidar da educação não é tão fácil. Trabalhar com a educação não é tão fácil. Quem dirá trabalhar com a educação com seriedade? Porque nós sabemos que há professores e professores. Então, a questão, qual foi o intuito de trabalharmos com essa palestra? Olha, você, professor, tem que ficar com o olho um pouquinho mais aberto. É difícil educar? Não que seja difícil, mas você tem que ter um feeling a mais de educador. Tá certo? Então, eu queria falar um pouquinho aqui, porque nós, professores de matemática, nós, professores de língua portuguesa, você, pedagogo, tá? Tem que ficar muito ligado, muito antenado às questões de desenvolvimento cognitivo dos nossos alunos. Porque nós somos os maiores responsáveis pelos desenvolvimentos, principalmente o mais complexo, que é o abstrato. Uma criança, ela vai abstrair, ó, Piaget não falou à toa isso aqui. Uma criança, ela vai abstrair a partir dos 11 anos de idade, porque pode ver, pega a análise sintática, você vai ensinar análise sintática, complemento verbal, complemento nominal, com a criança com 10 anos de idade, ele não vai abstrair aquilo que você está querendo dizer, tá? E na matemática a mesma coisa, não posso perguntar para ele qual o valor de x e falar que o perímetro na figura é 2x, ele vai falar o quê para mim? O que é x? Eu vou falar, é x. Não, mas x é quanto? X. Não, professor, eu estou perguntando, se o perímetro é 8, mas o perímetro é x, eu falo, é x. X é número. Obrigada, Juliana. Então, pessoal, isso daí acontece em todas as áreas. Por quê? Porque realmente nós somos seres holísticos, está tudo relacionado. Então, tomar muito cuidado realmente, porque a criança, no começo, ela tem que ter aquele scaffolding, aquele andaime, e tem que ser guiado do concreto para o abstrato. Ok? Para não ficar aquele gap, né? Aquele vão, e aí é complicado porque para depois recuperar essa parte aí demora um pouquinho mais. Então, cada etapa tem a sua característica, nós como professores temos que saber dessas etapas. Inclusive, uma coisa muito importante também é que há diferença entre meninos e meninas. Então, as meninas amadurecem em média de 6 a 8 meses antes que os meninos. Ok? Então, quer dizer, tem meninos que às vezes têm uma certa idade, mas eles não conseguem seguir aquele tipo de raciocínio. Então, assim, ficar bem atento ao que está acontecendo na sua sala de aula. Ok? Porque às vezes a criança não entendeu o conteúdo porque realmente ela não está preparada, ela não está pronta para aquele tipo de conhecimento. Ok? Então, tomar cuidado com essa parte. Bom, então aqui eu vou falar um pouquinho sobre o sistema conceptual cognitivo para a gente entender como é que isso acontece. É de natureza essencialmente, então a nossa cognição, ela tem 3 características, né? 3 formações. Perceptiva, de percepção. São informações que derivam do sistema sensorial motor, ou seja, aquela primeira fase que o Piaget fala de 0 a 2. Com a interação no meio ambiente, gente, isso daí é fundamental para o nosso processo cognitivo. Nessa fase, a criança está descobrindo o mundo e vendo como que as coisas funcionam. Tem mãe que quando coloca o filho em cima do cadeirão, que a criança tem mania de jogar tudo no chão, e a mãe fala, não, mas ele joga no chão só para eu ficar pegando as coisas. Não é, ele realmente está testando ele jogar, o que acontece, como é que o objeto vai parar no chão. Se ele vai parar sempre da mesma forma, se vai ser de forma diferente, ok? Então, nessa fase aqui nós temos essa parte do desenvolvimento que será a base para as próximas etapas, tá? Então, relacionadas ao meio e à interação do homem com esse meio, ok? A segunda, que é proprioceptiva, sinestésica, relacionado a movimentos, ou seja, sistemas que recrutam informações relacionadas aos aspectos do próprio funcionamento do corpo. E isso daí, ele diretamente fica refletido na língua.
tá? Então, o nosso projeto está andando. O que significa andar? Eu sei que pelo meu corpo, se eu vou para frente, uma coisa que está andando é que a coisa está evoluindo, tá? Então, se nós pegarmos a língua, tanto a língua inglesa quanto a língua portuguesa, o alemão, o francês, qualquer língua, nós vemos que realmente o nosso corpo e os movimentos estão diretamente representados na língua. Ok? Então, essa parte do corpo é importante também. E experiência subjetiva, que inclui experiências que abrangem desde emoções, estados cognitivos e temporais, até experiências interoceptivas, viscerais mesmo. Ok? Então, eu trouxe um livrinho aqui do Antônio Damasio, eu não sei se vocês já ouviram falar, ele é um neurocirurgião, ele é de origem portuguesa, então ele escreve em português também, né, para quem não entende o inglês, mas ele mora nos Estados Unidos já faz bastante tempo e ele é responsável por um dos principais centros lá de estudo da cognição. E esse livro aqui, O Erro de Descartes, ele fala realmente que no passado, quando as pessoas, os cientistas separavam razão e emoção, o corpo da mente, isso daí foi um erro drástico. Então, ele mostra a partir de pacientes que tiveram partes do cérebro lesadas, que essas pessoas não têm controle sobre linguagem, às vezes não têm controle sobre o próprio comportamento, ok? Então, foi justamente desse Damasio que eu peguei. Então, quem tiver interessado em desenvolver mais essa parte da cognição, este livro aqui é uma recomendação que eu faço para vocês, ok? É bem interessante. Esse daqui está em português. Eu trouxe a versão em português para vocês. Então, agora o professor Juliano vai falar um pouquinho da história para vocês, ok, professor? Bom, gente, então, vamos lá, continuando um pouquinho. Agora vamos, né, depois dessa excelente explanação, porque eu vou falar a verdade, viu? Falar de cognição, do jeito que a professora Sara fala, foi muito tranquilo, tenho certeza que vocês compreenderam, porque falar de cognição não é tão simples. Porque às vezes os alunos falam assim, poxa, o que é cognição? Todo mundo fala assim, é desenvolvimento cognitivo, mas o que é? Como acontece, né? Quais são essas etapas que favorecem ou desfavorecem? O que eu tenho que observar no meu próprio aluno com relação às questões cognitivas, tá certo? Então, por que falarmos dessa cognição antes do transtorno? Porque um está ligado ao outro, não é mesmo? Como é que eu vou verificar se um aluno ele tem uma dificuldade, se ele tem um transtorno? Qual é o fator se eu não sei qual é esse tipo de desenvolvimento do meu próprio aluno, tá certo? Então, para falar um pouquinho da história aqui dos transtornos, primeiro a gente tem que ficar um pouquinho ligado na questão que o transtorno nem sempre foi considerado transtorno, né, um distúrbio. Ele era considerado algo muito superior. Hoje, nós falamos que transtorno é qualquer coisa. Você vê um aluno agitado, você já fala que ele é hiperativo. Se vê um aluno que tem dificuldade de calcular, ou que ele não sabe, por exemplo, uma equação, ou um simples desenvolvimento ali, ó, aritmético, você já vai falar que ele é o quê? Descalcúlico, ou que ele é acalcúlico. E aí? Será que tudo isso é relacionado a uma questão de transtorno? Antigamente, não. Era uma questão de possessão na Idade Média. Imagina se o seu aluno, totalmente hiperativo de um lado para o outro, você vai chamar um padre exorcista? Então, quer dizer, antigamente acontecia isso. Era uma questão de possessão para eles, porque não tinha o conhecimento que hoje nós, no decorrer dos anos, né, dos tempos, nós viemos aqui a buscar. Então, aqui em torno de 1969, a gente falava assim que a metade dos estudantes apresentava algum tipo de transtorno de aprendizagem. Metade. Hoje a gente vê grande parte dessa metade. Se em 69 já era considerado uma grande parte essa metade, hoje a gente vê que grande parte, quer dizer, torna-se muito mais do que 50% dos meus alunos. Quantas vezes, presta atenção naquele fatorzinho fantástico chamado reunião de pais. Reunião de pais, o que mais o pai chega para a gente, principalmente nessa época agora, quarto bimestre, vamos fechar a nota para o filho não reprovar, ele chega com um laudo de que o filho tem algum tipo de transtorno. Nós temos que tomar muito cuidado mesmo com isso. Por quê? Então, falando um pouquinho da minha formação e o porquê que eu estou falando vamos tomar cuidado, né? Eu sou matemático. Tive uma necessidade muito grande quando me formei. Eu também, assim como a professora Sara, porque
Antigamente a gente começava a faculdade, quer dizer, no meio da faculdade já estava lecionando. Né? Eu comecei a lecionar com 18 anos de idade. Hoje eu tenho 25, mentira, eu tenho um pouquinho a mais, tá? Então o que acontece? Comecei com 18 anos de idade lecionando, só que eu via uma preocupação, eu tinha uma preocupação muito grande. Por quê? Por mais criatividade que na faculdade nós poderíamos, né, verificar que, olha, você tem que, numa disciplina chamada prática de ensino, qual era o ponto principal? O professor tem que ser criativo, o professor tem que saber ministrar aulas, o professor tem que ter postura, mas nunca ninguém me falou na faculdade que o aluno, ele poderia ser uma coisa de louco. Nunca ninguém falou. No entanto, a primeira turma que eu peguei para dar aula na minha vida foi um 6º ano, a antiga 5ª série. O negócio era perturbador. Realmente, eu acreditei na Idade Média que eles estavam todos possuídos. Então, o negócio era transtornante. Aí eu falei, poxa, e aí, o que fazer? Porque eu vim com a bagagem, bom, tinha postura, mas ninguém respeitava. Ninguém entendia. Eu falava, ninguém queria saber. Falei, poxa vida, e aí? O que fazer para que isso pudesse se modificar? Será que é a questão da minha prática docente? Ou será que há algo com os meus alunos que eu não estou compreendendo? Eu tinha que chegar a alguma condição. O que eu fui fazer? Terminei a faculdade, continuei lecionando para ver se essa era a minha prática. Então, vamos modificar a prática. E ainda tinha situações das quais eu não compreendia. Porque 60% dos alunos aprendiam e os outros 40% dos alunos não aprendiam. Você fala, poxa, 40% é muito. 40% é muito. E hoje, tá, se você já está em sala de aula, pode ver que as coisas às vezes tendem a piorar um pouquinho mais. Porque parece que essa nova geração, ou chamada geração da tecnologia, ela já quer muito menos do que aquilo que nós propunhamos. Então a questão é, como lidar com essa questão, ou melhor, como lidar com essa geração chamada geração Y ou geração da tecnologia? Será que você tem que ter um tablet e junto com o tablet você vai falar com o seu aluno, por exemplo, fique em silêncio no tablet, no MSN, fica em silêncio, ele vai receber, fica em silêncio e ele para? Como vai ser? Como? Por que que essas crianças elas estão com essas dificuldades? Por que que elas têm facilidade para uns processos ou outros? Então tudo isso eu já vinha no decorrer do meu magistério todo com essas questões. Aí eu falei, não, tem que buscar alguma coisa. O que eu busquei? A psicopedagogia clínica e educacional. Falei, poxa, eu tenho que trabalhar. E comecei a compreender, primeiro fator, Paulo Freire. Falou pedagogia, falou Paulo Freire. Segundo fator, Piaget, Vygotsky, Lacan, a galera toda da educação e da psicologia, porque nós temos que nos apropriar desse tipo de conhecimento. Porque não adianta que não é apenas a sua prática. Eu cheguei à conclusão de que não era apenas a minha prática, mas a minha metodologia, porque há diferença entre metodologia e prática de ensino. Nós temos duas situações. Eu tenho situações em concepções de ensino, como muitos acabam acreditando que construtivismo é uma metodologia de ensino. E não é. O construtivismo não é. Quando foi criado, quando foi desenvolvido, né? Vamos falar de Maria Montessori, se a gente falar lá de Emília Ferreiro, se a gente fala de Piaget também. Então, e aí? Como? Para quê? Quais eram os objetivos do construtivismo? Era para que uma escola falasse assim, ó, nós somos construtivistas? Não. No entanto, Rousseau ele se apropria do construtivismo, das concepções construtivistas, para formar uma nova teoria chamada teoria das situações didáticas, onde ele pega as questões didáticas e adidáticas e faz com que o aluno construa o seu próprio conhecimento. Então, aí sim eu me apropriei do construtivismo. Então, compreendendo todas as concepções, eu consegui modificar a minha prática e atingir aqueles alunos que têm uma dificuldade um pouco superior aos demais. Olha só, o que em torno de 1969 era metade, hoje a gente chega com muito mais. Às vezes 70% em determinadas turmas. Porque nós sabemos que na rede pública, às vezes nós temos aquelas condições de classes de aceleração, né? A progressão continuada, nós temos N fatores dos quais nós temos que dar conta e fazer com que esse aluno aprenda. Não simplesmente domar leões, não, é educar. Nós temos que tomar cuidado com isso. Em torno de 1977,
os transtornos eles começaram a ser estudados. Só que eles foram separados em 7 áreas. Hoje já não são 7. Hoje são 3 áreas, mas nós vamos aos poucos. 7 áreas. Primeiro, compreensão da escuta. Olha só. Expressão oral. Então, era separado. Então, quer dizer, o aluno ou ouvia bem, ou ouvia mal, falava bem, falava mal. Não conseguia correlacionar essas duas funções, tá? A expressão oral, ó, compreensão da escuta, expressão oral, habilidade básica da leitura, já tem uma outra situação. Aqui já envolve a questão da visão. Então, com o tempo, isso foi se aprimorando. O cérebro, ele foi começar, assim, não vou falar assim, foram desvendando os mistérios do cérebro, porque nós temos muita coisa para desvendar dele ainda. Mas, passo a passo, esse nosso cérebro, que antes era chamado apenas de reptiliano, porque o nosso cérebro ainda é novo, que é o último órgão, né, que pelo processo evolutivo foi se desenvolvendo e continua sendo, assim, desenvolvido, né, com a questão, principalmente, vamos falar assim, ó, os homens das cavernas. Era muito legal. Se você para pensar hoje, vamos lá, sai o professor Juliano daqui, vai lá para os homens das cavernas. Eu olhando aquilo, eu falo assim, poxa, que legal que era o cérebro dele em comparação ao nosso. Só que, coitado deles, pelo cérebro deles, conseguia contar apenas até 2. Então, eles contavam 1, 2 e muitos. Então, se ele tivesse 4 e você tirasse esse quarto, vamos dizer assim, ele tem búfalos. Ele tem 1, ele consegue verificar que ele tem 1, ele tem 2, ele verifica que tem 2. 3 ele já não sabe quanto mais tem, 4 já era. Se você tira esse 4, para ele é a mesma coisa que o 3. Se ele tem 5, você tira esses 3 daqui, ele fala, bom, tenho 2, ainda está tudo bem, ufa. Então, olha hoje, olha, presta atenção nisso daqui, chamado ensino à distância. Olha o que o cérebro teve a capacidade de fazer. Eu aqui, junto à professora Sara, falando com vocês aí, tá? Com uma velocidade muito rápida. Compreensão leitora, ó, olha só, eles eram tudo separados porque eu não conseguia compreender essas condições todas de um transtorno. E depois eu vou falar assim o quanto eu me senti muito mal quando eu soube do distúrbio da matemática aqui, viu? Então, olha só, habilidades básicas de leitura, compreensão leitora, expressão escrita, aí vamos lá. Olha esses dois aqui, fantásticos, cálculos matemáticos, raciocínio matemático. Era considerado transtorno, em termos. A matemática, ela não é muito estudada na questão de transtorno, tá? Quem quiser, tiver uma vontade, vamos fazer um TCC e etc. a respeito de tudo isso aí. Vamos brincar, vamos falar disso. Porque nós temos poucos estudos, tá, envolvendo os transtornos da matemática. Por que poucos estudos envolvendo o transtorno da matemática? Gente, se eu falar a verdade para vocês, muitos vão falar assim, isso é verdade, isso é verdade. A matemática, ela nunca foi considerada fácil. Então, eles falavam que a criança não sabia matemática pela complexidade dela, e não porque ele poderia ter um transtorno. Isso me deixava muito chateado. No entanto, vou contar, vou até falar aqui, viu, professora Sara, que quando eu fui entrar para psicopedagogia, eu fui barrado. Porque eu falei assim, primeiro era assim, público-alvo. Professores de língua portuguesa, professores de língua inglesa, professores de geografia, de história, pedagogos e psicólogos. Eu falei, meu Deus do céu, e a matemática? Ninguém sofre de transtorno. Mas mesmo assim, abusadinho como sempre fui, nasci desse jeito. Por que estudar o transtorno? Porque eu tenho que é difícil, que o EAD que me segura. Eu sou hiperativo. Porque na realidade, se tira essa câmera, eu fico de um lado para o outro, ando, subo, desço. 11 horas da noite, depois de 14 aulas, eu estou no mesmo gás das 7 horas da manhã. Isso é transtorno, é um negócio fantástico. Para mim é fantástico. Porque eu consegui suprir as necessidades do meu transtorno, como? Matematicamente falando, me tornando matemático. Somente a matemática, aquilo que me desafiava, pois eu tinha uma dificuldade muito grande na matemática, fez com que esse transtorno se amenizasse. Amenizasse, tá? Então, a matemática, na realidade, não era considerado um transtorno. Por isso que eu coloquei aqui, ó, transtorno de leitura versus da matemática. Todo mundo tinha um problema. Ou ele não sabia ler ou ele não sabia escrever. Isso era um transtorno, tá? Agora, e a matemática? Não, não era transtorno. Por que não era transtorno? Já era difícil. Ninguém sabia contar, ninguém sabia calcular. E aí, se ninguém sabia fazer nada,
Então, quer dizer, não é a culpa de um problema cerebral. Não, o negócio é chato mesmo. O negócio é complicado. É a mesma coisa, foi a mesma coisa que eu disse, ó. Então, se eu falo, né, na questão, aquele exemplo que eu dei do desenvolvimento operatório formal, olha o que eu quis dizer com perímetro. O que é perímetro? A soma dos lados da figura plana. Então, se a minha figura, vamos supor que isso seja um quadrado, eu tenho 2 de lado. Então, se eu vou somar todos os lados, eu tenho 2 mais 2 mais 2 mais 2, eu tenho 8 de perímetro. Tá? Agora, vamos lá. Vou pegar o mesmo quadrado. E tira esse 2 daí e vou fazer o seguinte. Vamos supor agora que seja x. O lado do meu quadrado. Qual é o perímetro? 4x. Aí meu aluno fala o quê? Poxa, quando eu começo desse jeito. É 4x. Ele, 4x, mas o que é x? Quando não, eu falo assim, ó, qual é o perímetro desse quadrado? Sabendo que é x, x, x e x. Eles falam x, eu falo não. Vamos trocar o x? Pega a laranja. Vamos desenhar o quadrado. Desenha o quadradinho, põe uma laranja em cada quadrado. Já leva a laranja, porque eu sei que vai falar que é x. É fato. Eles não estão preparados para essa questão abstrata. Bom, vamos colocar a laranja. Agora soma os lados utilizando, sabendo que cada lado é uma laranja. O que é somar? Juntar. Junta, junta. Então quer dizer que uma laranja, mais uma laranja, mais uma laranja, mais uma laranja, eu tenho 4 laranjas de perímetro. Poxa, e agora tira a laranja, volta o x. X mais x mais x mais x, eu tenho o quê? 4x de perímetro. Eles começam a observar. Tá, se eu no lugar do x colocou laranja, então pode ser qualquer coisa no x? Bingo. Estou começando o desenvolvimento abstrato. Bingo. Qualquer coisa eu posso colocar no meu x. Por isso que ele é chamado de... Aí eu entro no que a física já fala. Desenvolvimento espontâneo ou concepções espontâneas. Ele chegou no conceito. Qualquer coisa é x? Sim. Por quê? X é chamado de variável. Uma das situações do x. Oh, meu Deus do céu. Agora você fala, agora entende o porquê. Antigamente a matemática não era considerada um transtorno? Não era. Compreender o desenvolvimento abstrato foi como a professora Sara disse. Não é tão simples. Por isso nós temos que tomar cuidado. É delicado trabalhar com isso. Então, vamos lá. Primeira participação. Bom dia, né? Boa noite. Bom dia ao Polo de Taguatinga. Um excelente sábado para todos vocês. Professor, que legal. Eu também me pego com as mesmas dúvidas que o senhor vem apresentando. Uma delas é justamente esta. Será que os alunos estão com mais dificuldades de concentração e de atenção? Ou será que eu, professora, não estou conseguindo compreender o momento atual de aprendizagem deles? Eu tenho tendência a acreditar que nós, os docentes, pertencentes à geração X, nossa, é verdade, uma geração X, não é mesmo? Olha, acima dos 30, hein? A geração X é que devemos nos adequar a eles. Ou seja, nossa e não dos alunos. Tutora Valéria, do Polo de Taguatinga. Tutora Valéria, você tem a plena... É isso mesmo. Obrigado pela participação. E é verdade mesmo. Nós, certo? Em condição aqui, ó, de educadores, nós temos que ficar atentos com tudo isso. Será que o problema está conosco? Será que o problema está com eles? Como nós devemos lidar com essa situação? Uma experiência minha mesma, tá? Eu vi que já era difícil lidar com esse tipo de geração porque eles só querem celular. Eles só querem MSN. Facebook, para eles, é fantástico. Uma experiência minha, vou falar assim, estúpido tecnológico, e olha que eu trabalho numa instituição totalmente tecnológica. Preste atenção. Eu estava no meu celular, tá? E vi um ícone de uma fotinha, tá? Eu cliquei porque eu achei que fosse para tirar foto. A hora que eu cliquei, estava escrito, digite usuário, senha. Eu falei, poxa, deve ser uma caixa de alguma coisa para eu guardar as fotos. Digitei usuário, digitei senha, tirei a foto. Quando eu fui ver, começou a piscar uma luzinha. Aí falaram assim, não sei quem curtiu sua foto, não sei quem curtiu sua foto. Eu falei, meu Deus, como curtiu minha foto? Eu não dou meu celular para aluno. E vi todos os meus alunos do 7º ano curtindo a minha foto. Quando eu fui verificar, eu não estava montando uma caixinha para guardar as minhas fotos, um arquivo. Eu estava montando o quê? O Instagram, mais uma rede social que automaticamente, quando você tira a foto, já coloca na rede social. Então, quer dizer, a hora que eu olhei aquilo que eles falaram para mim, ei, mas tá ficando bom, hein? E o mais legal é que, assim, sou da época do Orkut. Então, o Orkut, para eles, é
risada na certa. Eles falaram assim para mim, ainda bem que você saiu do curso, já está pelo menos no Instagram, já que não tem Facebook. Então, quer dizer, quando eu vi toda essa situação e essa interação, eu falei, bom, vamos lá. É isso que eles sabem? É dessa forma que eu vou trabalhar? Então, vamos lá. Primeiro trabalho. Montei um trabalho que eu falei bastante, falando com a professora Sara, a gente vai contar um segredinho para vocês. Sabe, desde quando eu conheço a professora Sara? Imagina para vocês, estão montando essa palestra junto, pode ver que tá uma interação legal, gostei bastante da professora. Agora, simplesmente hoje, 7h30 da manhã. Foi o primeiro contato. O segundo contato, o primeiro foi por telefone. Olha que legal. E a gente fala, matemática e português podem andar juntos? Sempre. E devem. E devem. Tá? Então, quando eu vi isso aí, eu falei, opa, peraí. Vamos usar a tecnologia. Primeiro trabalho, filosofia matemática. Vamos falar de todos os matemáticos? Vamos. Só que eu vou dar um e-mail para vocês. Esse e-mail, eu vou mandar uma questão chamada de e-question. Vai no inglês sempre. O e-question. O e-question, o que se trata? Eles me mandavam, no mesmo dia, o grupo deles por esse e-mail, e eu mandava uma questão referente ao matemático que eles caíram no trabalho. Então, eles tinham 7 dias, e exatamente na hora, no máximo daquela hora, se ele não me respondesse aquele e-question, eu teria o quê? Eles perderiam meio ponto. Então, você não gosta da tecnologia? Vamos usar a tecnologia para a nossa boa ação. Foi fantástico o resultado. Eu não tive um atraso, eu dei 7 dias para responderem. Eles demoraram no máximo 2 para pesquisa e responder o mesmo e-mail. Olha só, viu, doutora Valéria? Vamos nos adequar. Segundo a aprendizagem significativa, né? Nós temos também que entrar na realidade do nosso aluno, pegar a vivência dele. O que eu acho legal é a aprendizagem significativa, dar significado. Porque quando a gente fala de tipos de aprendizagem, o primeiro deles é a memorização. E cuidado, não misturem memorizar com decorar. Situações completamente diferentes, tá? Memorizar é dar significado para que caia na memória de longa duração. Agora, decorar não. É na memória de curta duração e faz aqui, ó. É estudar para a prova de um dia, passou 2 dias, você não lembra o que você estudou. Cuidado. É o mal da tabuada mal estudada. Tá certo? Então, a questão dos transtornos vem trilhando esse caminho, esse fator histórico. Então, primeiro, ó, será que existia um transtorno? Até então, não. E a questão que antigamente eles faziam a lobotomia, tiravam, né, uma parte, uma região do cérebro, porque era irreversível. Era um negócio complicado fazer o aluno compreender. Então, quer dizer, tudo isso faz com que dê margens e mais atenção, para que nós mesmos, né, possamos dar mais atenção às questões de aprendizagem. E entra também a motivação, que a partir do momento que você usa uma ferramenta que o aluno gosta, que ele se sente capaz de usar e que ele se sente motivado, challenge, desafiado principalmente, então foi o que o professor fez. Ele usou dessa motivação que os alunos já têm para o uso da tecnologia para realmente fazer o uso para uma parte didática, parte pedagógica. É isso que nós temos que fazer. E já está provado também que o fato dos alunos, em geral, terem muito contato com computador, com jogos de videogame e as imagens, televisão, começou na época da televisão. E as imagens são muito fortes e mudam muito rapidamente. O que está causando isso nas crianças hoje em dia? Uma mudança de padrão de comportamento do cérebro. Então, como essas imagens mudam muito rapidamente, a criança ela não consegue se ater muito tempo ao mesmo material. Isso faz com que o professor esteja atento também e a partir do momento que percebe que as crianças já estão perdendo a atenção, estão perdendo o foco naquela atividade, fazer alguma coisa ou para puxar a atenção de volta ou realmente mudar de atividade, porque o padrão de comportamento do cérebro está mudando justamente por causa da exposição excessiva que as crianças estão tendo
aos computadores, aos videogames. Então, gente, é uma coisa, eu tenho filhos também e fico muito preocupada porque eu vejo que as mães hoje em dia não fazem nada para controlar isso. Então, quer dizer, eu estou tentando fazer com que as mães se conscientizem dessa situação e algumas até escutam a gente e começam a controlar mais a criança, mas isso daí também tem que ser um papel da escola e do professor. Não é que vai barrar o aluno de usar aquilo, não, mas tem que ter um controle. A filha do Bill Gates, ela tem um tempo X por dia para ficar na frente do computador, porque ele sabe que realmente aquilo lá traz consequências para a aprendizagem da filha dele. Então, gente, não é uma coisa, um assunto banal, tem que ser tratado com seriedade e nós, professores, temos realmente que saber da gravidade do assunto e realmente levar para os pais e conscientizar as crianças. As crianças não levam isso muito a sério, não? Com certeza não, porque o que eles mais fazem é estar, se deixar 24 horas conectados. Não, e eles ficam. E eles chegam a um ponto até de ficar viciado. Existe o vício da tecnologia, isso daí é fato, ok? Então, nós como professores, então, estarmos atentos e também conscientizando a família, né? Exatamente. Os pais em reuniões, chamando a atenção. E se você agora está a par disso, realmente chegar na sua escola e passar o problema para a escola, porque muitas vezes os próprios profissionais da escola não estão sabendo da gravidade do problema. E há vários fatos nas questões tecnológicas também, nós temos que ficar muito aí atentos, principalmente nas questões chamadas redes sociais, tá? Que às vezes são redes antissociais, que é o que mais acontece, o chamado cyberbullying. Tá? Então nós temos que tomar muito cuidado com essas questões de agressões verbais pela internet. E também, né, encontros e etc. Então, muito cuidado, nós temos que focar na questão tecnológica, não tecnologia como uma metodologia de ensino, tecnologia como uma estratégia de ensino. Ela vai te auxiliar, vai fazer com que as coisas fluam melhor, vai fazer com que sua aula torne-se, né, vai tornar-se muito mais motivadora de forma extrínseca, tá? Porque se eu conseguir atingir a questão da, vamos dizer assim, o intrínseco dele, ele mesmo por si só, nossa aula de matemática é legal, é fantástico. Então, Piaget já fala que não aprendemos com o meio, então vamos fazer parte desse meio e utilizar a tecnologia como estratégia. Tudo em demasia faz mal, tá certo? Agora, quais são os objetivos? Por que, né, eu tenho que estudar transtorno da aprendizagem? Nós já falamos bastante disso, mas alguns estudiosos, como Fletcher, Leon, Fuchs e Barnes, ele fala o quê para a gente? Então, o que eles acabam dizendo? Proporcionar o ensino mais efetivo possível para reduzir os efeitos debilitantes dessas condições. O que eu estou falando é isso aqui, ó. Um ensino mais efetivo. Gente, nós temos que nos preocupar com isso. Só cuidado, muito cuidado. Nós estamos fazendo uma palestra sobre um transtorno, dialogando, discutindo um pouquinho sobre transtorno de aprendizagem, mas não quer dizer que você estará apto a diagnosticar seus alunos. O papel do educador não é diagnosticar, tá certo? Mas ficar atento, visualizar o que está acontecendo, tá certo? Não é papel do educador falar, ó, ele tem dislexia, ele tem afasia de Wernicke, ele tem isso aqui, ele tem aquilo, ele é hiperativo. Poxa, olha, não é. Você pode falar, olha, ele apresenta um quadro, mas não quer dizer que você está diagnosticando. Tem que direcionar para a coordenação e depois para profissionais, né, ligados à área. Fora isso, não e não. Lógico que não dá para falar de transtorno sem falar do cérebro. Vamos falar só um pouquinho, pelo menos para vocês terem um pouquinho de noção do que é essa, vamos dizer assim, ó, nesse cérebro, o melhor desenho mesmo para fazer dele é um negócio assim, ó, né? Uma interrogação. Que bicho é esse que faz com que eu sinta a dor no meu dedo, que faz com que eu me apaixone por alguém, que faz com que movimenta todo o meu corpo? Que bicho é esse, às vezes incompreendido e incompreensível? O que acontece? Quem é o nosso cérebro? Quais são as partes desse nosso cérebro? Onde a neurolinguística acaba atuando no nosso cérebro?
onde a matemática acaba atuando no nosso cérebro. Por que que Gardner acaba falando das 8 inteligências, né, as inteligências múltiplas? Por que que eu tenho que... Olha só, gente, é muita coisa que eu tenho que ficar focado para não excluir aluno e não adianta. Eu tenho uma aluna que ela fala assim para mim, olha só, ela é uma das melhores bailarinas do colégio, ela canta maravilhosamente bem, de vozeirão mesmo, e na matemática ela tira a média para baixo. Ela vira para mim, ela virou uma vez, ela me desmontou ainda, eu falei assim, olha Mari, vamos estudar um pouquinho mais, né? Aí ela falou assim, olha professor, tudo bem que eu não sou muito boa em matemática. Eu falei assim, não, primeiro vamos parar. Não que você não seja boa, vamos dedicar um pouquinho, você tem capacidade. Ela falou assim, eu sei, é que matemática para mim, ela me auxilia no espaço, eu não posso cair no balé, ela falou. Aí eu falei assim, não, ela sabe matemática. Ela só não entendeu o cálculo, então ela sabe matemática. A matemática, o maior erro das pessoas é pensar que ela vem de cálculo. Não, cálculo significa pedra, tá? Pedra, por isso que fala cálculo renal, é pedra no rim, doença de matemático, é uma coisa de louco, tudo é cálculo. Não, a matemática ela tem base na filosofia e na lógica, ponto, e ela tem lógica. Só dela dançar, só dela ter o compasso, dela ter, como diz a professora, a questão sinestésica, que é uma das inteligências, inteligência corporal sinestésica, ela já tem a matemática muito bem desenvolvida no seu organismo. Ela só não está entendendo aquilo que eu estou mostrando. Foi uma dificuldade de aprendizagem, não um transtorno, que nós vamos falar depois, essas diferenças. Bom, mas e aí? E o nosso cérebro? Primeiro, vamos falar bem rapidinho e contar uma história legal e horrível para você. O cérebro, ele é dividido em 3 aqui, tá? Vamos falar bem fácil, porque eu, como um bom professor de matemática, sei desenhar perfeitamente, ó. Então, isso aqui é um pedaço do cérebro. Olha lá, parece uma bexiga murcha, mas tudo bem. Aquele pedaço, a parte interna do cérebro é chamado de cérebro reptiliano. O que é o cérebro reptiliano? Quando você está em estado vegetativo, que espero que não esteja na questão principalmente do estado de coma, é ele que funciona. Apenas para te manter vivo, tá? O ladinho um pouquinho superior e ligado às funções internas é chamado de sistema límbico, tá? O sistema límbico ele é responsável pelas emoções. Estou indo passo a passo, depois vou contar uma historinha, vocês vão entender o negócio. E o finalzinho dele, a casca, vamos dizer assim, onde ocorre a maior ligação, como a professora diz, as sinapses, eu tenho o córtex. Eu tenho 3 situações para o cérebro. Bom, agora presta atenção. Vamos fazer o desenvolvimento do cérebro? Mentira quando falam, ó, isso é crendice quando fala, exercícios para turbinar o cérebro, e você pega aquele livro, faz 50 mil exercícios e já está turbinando o seu cérebro. Não tem nada a ver. Pelo amor de Deus, não pensa que você está treinando o seu cérebro fazendo só exercício de lógica. Não, se não tiver uma boa alimentação, se não tiver exercícios físicos, você não está treinando o seu cérebro, tá? Cuidado com isso. Então, vamos contar uma historinha bem rápido. Primeiro, bom, vamos supor que você, menina, tá? Você, mulher, está com seu namorado, com seu marido num barzinho. Totalmente legal, os dois juntos, amando, apaixonadíssimos. De repente, o seu namorado fala assim, amorzinho, vou ao banheiro. Ele se levanta e vai ao banheiro. E, de repente, ele demora e você fica assim, olha no relógio, porque mulher é uma coisa muito interessante. Olha no relógio, bate na mesa, olha no relógio, bate na mesa, olha para cima, olha para baixo. É fato. Eu nunca vi diferença. Pode ver, é verdade. Eu sei que o maior público nosso aqui é feminino e não estou falando negatividade, é porque vocês são assim. Como a professora disse, cérebro de menino, cérebro de menina são diferentes nas questões de cognição. O cérebro é o mesmo, mas a forma de pensar e a forma de agir, a forma... Nós sabemos que mulheres às vezes têm problemas de lateralidade. Não é verdade, professora? Quer dizer, onde é que fica a direita? Eu vou virar da seta para a direita e vira para a esquerda. Por isso que fala assim, né? Mulher no volante perigo constante. Tem mulher que dirige muito melhor do que nós homens. No entanto, vocês são muito mais capazes do que nós. No entanto, até assim, né? Em Ribeirão Preto, por enquanto, quem governa é uma mulher. O Brasil, quem governa é uma mulher. E a gente fazendo piadinha de mulher. Quer dizer, quem é o mais bobo nisso? Eu mesmo. Mas tudo bem. A gente vai sempre... Merkel, né? Exatamente, né? A dona do dinheiro. Então, quer dizer, nós estamos aí apenas fazendo piadinha, então, quer dizer, os maiores piadistas são os piores do negócio. Mas tudo bem. E aí, voltando à nossa historinha, né?
Bateu, olhou, você fala incessantemente, não, eu vou ter que ir lá. Levanta e vê o seu namorado, seu marido, se engraçando com uma ex dele. Qual é a primeira reação sua? Dá um negócio, uma palpitação que você para, põe a mão no cabelo para trás. Mulher assim, nervosa, já vai aqui, ó. Pois a mãe fica assim. E vai perguntar, não, eu tenho que ir lá para acabar com esse negócio. Ela já chega na hora. O que isso está acontecendo? O sistema límbico está gritando no seu cérebro. É a questão da emoção. O sistema límbico é aquele que faz com que a sua aprendizagem torne-se um pouco mais efetiva. Lindo, não é? Só que sensível. Cuidado com o sistema límbico. Você vai sofrer com ele. Agora vamos para uma segunda situação. A mesma mulher, o mesmo homem, a mesma história, ele levanta e vai. Ela fica tranquila, chama o garçom, pede uma bebida e espera. Tudo bem, está demorando? Levanta. Só porque está demorando. Poxa, onde é que ele está? Eu não quero ficar sozinha na mesa. Lógico, mulher sozinha na mesa é complicado. Ela levanta, vai até ele e vê com a namorada. Simplesmente ele vira e fala, a conversa vai até que horas? Eu estou sozinha. Volta para a mesa. Quem é que ficou na situação indesejada? Ele. Quem ficou com problema? Ele. E ela, totalmente centrada, ligada à razão, ou melhor, ela pensou de forma cortical. Foi o córtex que pensou por ela. É o cérebro racional. Imagina as mulheres todas assim, damas de ferro? Ia ser fantástico o mundo. Brincadeira, tá? Depressão existe e está aí para você ser depressiva. Então a questão do cérebro é essa. Nós temos 3 situações. E o córtex é quem faz essa ligação toda sináptica. Bom, falando um pouquinho, bem breve, para entrarmos definitivamente nos transtornos de aprendizagem ou dificuldade de aprendizagem. Primeiro, eu tenho aqui as partes principais consideradas. Quais são elas? Lobo frontal e pré-frontal, ó. Testa e parte superior, antes de chegar no que eu chamei aqui, ó, de córtex motor primário e sensorial primário. Cuidado com esta região aqui, principalmente também cuidado com esta região aqui. Por que muitas mães colocam fralda na cabeça do filho para bater a cabeça? Tomem cuidado. Ocorrem as questões de aprendizagem aqui, ó, frontal e pré-frontal. E pode desencadear processos de agressividade pelo frontal também. Então, quando a gente fala na questão do cérebro, primeiro, muito cuidado e evitar tapinhas na cabeça. Cada tapinha você pode perder, em média, 1000 neurônios. Olha só que coisa interessante. Quantos tapas na cabeça você já deu sem querer no seu filho ou brincando com um coleguinha? Quantos tapas na nuca sem querer, pô, falar assim, ó, pá, e dá aqui, ó, no cerebelo. Isso atrapalha, nada pode estar ou atrapalhar este desenvolvimento. Bom, por que eu falo cuidado agora com isto aqui, ó? A moleira é onde ocorre o desenvolvimento sensório-motor da criança. Ele pode perder as funções sensoriais. Muito, mas muito cuidado, tá? Eu estou indo um pouquinho rapidinho, mas passo a passo para que tentam e possam compreender. Depois eu vou falar o que cada lobo aqui acaba sendo responsável. Bom, aqui eu vou ter parietal e lobo occipital ou occipital. Aqui eu tenho responsável pela visão, tá certo? E muito, mas muito cuidado com outra situação complexa. Aqui, ó, a fonte, onde se localizam 2 áreas totalmente ligadas à fala, linguagem, tá? E escrita, que são as áreas de Broca e de Wernicke. Ali sim desencadeia processos irreversíveis de transtorno ligados à língua portuguesa principalmente, tá? Então, muito cuidado, que é chamado de lobo aqui, ó, temporoparietal ou temporopario-occipital. Então, nessa região ocorre o maior problema de transtorno de linguagem, escrita e até mesmo fala, porque afeta a questão auditiva, tá? Cerebelo, responsável pelo equilíbrio, e o próprio nome já fala cerebelo, que parece que é a palavra cérebro, porque ele é como se fosse um cérebro dentro do cérebro. Ele tem suas próprias funções, incluindo a questão do equilíbrio. Tem um brinquedinho no parque de diversões das crianças ali no playground, que é o quê? Aquele gira-gira. Aquele gira-gira, nossa, aquilo é um brinquedo, pelo amor de Deus, né? As crianças tudo sentadinha, aí vem um doidão, sai girando, 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 que só vê criança voando, saindo pela tangente. Aí você fala, poxa, isso é um brinquedo? Isso é um brinquedo bom, sabia? Para testar o cerebelo.
Porque por que a criança, sozinha, ela fica assim girando, girando, girando? Por quê? Isso é porque ela quer ficar girando, ela gosta de girar? É o cérebro pedindo a questão do equilíbrio. Quanto mais você gira e tenta segurar o seu próprio corpo, você está testando o equilíbrio, ele controla todo o tônus muscular. É favorável o gira-gira. Lógico, você não vai deixar seu filho girando o dia inteiro, né? Pelo amor de Deus. Então, a questão do cérebro é você prestar atenção. Eu falei rapidinho, brevemente isso daí, por quê? Eu quero que você tenha pelo menos um mínimo do conhecimento do cérebro para compreender tudo que eu vou dizer a partir de agora. Então, quais são as regiões que eu vou aí falar bastante aqui, né? Eu separei pelos lobos, tá certo? Então, eu tenho o lobo occipital. Vamos lá, vai e volta, tá? Aprendizagem de conteúdo visual. Foi o que eu acabei de dizer, ó. Visual. Tá certo? Então, vamos lá. Aluna Roselaine, de qual polo? Aluna Roselaine, tem a dúvida? Pois, tenta colocar qual é o polo para mim, fazendo um favor, tá? Aluna Roselaine, boa noite a todos vocês. Aqui do polo da Lafayette. Um bom dia. Uma mania de falar boa noite, hein, professor? Nós vamos aula toda hora à noite, né? Sábado de manhã. Então, um excelente dia para vocês, tá? Aqui do polo de Ribeirão Preto. A aluna Roselaine tem uma dúvida. O professor disse que não se pode dar tapinhas na parte frontal do cérebro, pois prejudica a aprendizagem também. Então, o uso daquelas máquinas de massagem... Opa, não é bem assim. De massagem na cabeça causa algum prejuízo? Não, não é bem assim. A massagem não vai dar tapas na sua cabeça, a não ser que ela esteja desregulada. Tá? A massagem, ela dá um alívio, um conforto, vamos falar assim, para o seu corpo de um modo geral. Você pode ver que ele nem vai afetar. Você pega aquele, parece aquele que bate ovos, né? Você põe na cabeça, aquilo aí só está te dando um alívio, não está nem nada ligado ao seu cérebro. É uma questão que você vai sentir o seu corpo todo arrepiado, uma sessão de conforto, uma sessão de, né? Pode ficar tranquilo, a não ser que sua máquina esteja desregulada e ela vai te dar... Aí, pelo amor de Deus. Não, e outra, também não é porque a criança levou um tombo, bateu a cabeça, que ela nunca mais vai ter capacidade cognitiva naquela região. Então, primeiro, nós temos toda a formação, né, do cérebro, que é revestida pelo osso que nós temos, e o crânio, né? E também o cérebro, ele é muito reversível. Tem partes que não se recuperam mais dependendo da idade, certo? Então, é só realmente para a gente, como professor, tomar cuidado com esse tipo de coisa, porque é brincadeira constante de aluno que realmente tem, principalmente os meninos, né? De se pegarem, pegar a cabeça do outro e ficar socando na carteira, na parede, para aparecer. É coisa de moleque mesmo. Então, assim, tomar cuidado, mas é lógico que o exagero também não se aplica ao caso. Com certeza, é lógico. A questão, quando a gente fala assim dos tapas, não quer dizer assim, ó... Ficar direto, né? Poxa, né, vamos, né, ter o bom senso, que um tapa vai... Não, mas a questão é, evite. Nós temos uma região que ela é sensível, não adianta. Quer dizer, nosso corpo acaba sendo sensível demais, né? Nós temos que tomar muito cuidado. Foi como a professora Sara disse, ó, nós somos... É tudo, né? É uma coisa, independente. Eu tenho assim, ó, cabeça, tronco, membro, é uma situação. É uma região de um modo geral, tá? Segundo aqui, ó, o lobo temporal. Foi o que eu acabei de falar. Muito cuidado. Se bem que eu tô falando toda hora, muito cuidado, né? Então nós temos que tomar muito cuidado com tudo mesmo. Aprendizados que envolvam olfato, audição, linguagem compreensiva, comportamento, emoções, que foi o que eu disse, chamei de área de Wernicke, tá? Então eu tenho as duas situações aqui, ó, vou colocar essa região um pouco mais afastadinha aqui, ó, aqui atrás, é chamado de área de Wernicke, tá? E aqui mais pra frente, vamos fazer o pra frente e pra trás, para não ter que ficar falando de giro, para não ter que ficar falando de mais nome cerebral aqui, tá? Mais regiões. Eu tenho a área de Broca, tá certo? Que essas são as que nós temos que tomar cuidado, é onde desenvolve a dislexia, é onde desenvolve vários tipos de transtorno aqui, tá bom? Bom, lobo frontal, planejamento da fala, área de Broca, que foi o que eu falei mais pra frente ali, responsável pelos movimentos do corpo, controle do humor,
impulso, por isso que eu falei na questão da agressividade. Muito cuidado com isso tudo, tá? Nós somos crianças que geralmente são muito agressivas, só que também vamos tomar cuidado. Não é porque eu estou falando aqui, ó, quer dizer que seja um transtorno. Tem crianças, principalmente algumas crianças de creche, periferia, etc., elas já vem com um quadro de agressividade. Não quer dizer que ela tem um transtorno cerebral. Você tem que, para verificar um transtorno ou uma dificuldade, você tem que estudar o quadro geral da criança. E não somente aquilo que você está vendo no momento. Então não quer dizer que a criança bateu no outro ou chutou a professora, que ele tem um transtorno sério no lobo frontal. Tá? Muito cuidado. Vai falar assim, ó, a criança é louca, vamos fazer a lobotomia, arrancar o lobo frontal da criança. Também, né? Vamos aí vai ficar pior. Vai ficar muito pior. Mas muito pior. Linguagem falada, além de todos os aprendizagens que envolvam o movimento do corpo. Então nós temos que tomar todo tipo de cuidado. O cérebro, ele é responsável por tudo. A gente não ama com o coração, igual você fala, vou fazer um coração para o meu amor. Não, desenha um cérebro e coloca eu amo você. É assim que funciona, tá? Falando mais a grosso modo. Cerebelo, que como eu disse, o próprio equilíbrio. Então eu coloquei essas situações ali só para vocês terem um pouco dessas noções do cérebro e por quê, quais são essas regiões que estão ligadas diretamente com as questões de aprendizagem. Tá certo, você fala, o lado esquerdo do cérebro é o desenvolvimento matemático, é onde ele vai processar, do lado direito a criatividade. Então, quer dizer, tem tudo isso. Mas quais são as regiões que mais são ligadas a esse tipo de transtorno, ou a esses transtornos que nós estamos falando nessa aula de hoje? Então, para vocês pensarem um pouquinho mais, a professora quer dar algum comentário além? Não. Então, vamos lá. Vamos deixar uma interatividade para vocês, só que agora eu quero ouvir de vocês, tá certo? 2 questionamentos, vou dar para vocês 8 minutos para vocês pensarem um pouquinho. Primeiro, por que algumas crianças aprendem a ler com mais facilidade do que as outras? Não quer dizer que nós falamos aqui, você vai falar assim, porque uma tem transtorno cerebral, outra não tem transtorno cerebral. Ou uma é ceguinha, outra não. Tem várias. Eu quero que vocês tentem pegar esses várias, tá? Que nós estamos falando. Por que algumas apresentam dificuldades no aprendizado em diferentes áreas, mesmo tendo por vezes uma inteligência acima da média? Então eu vou dar para vocês, nós vamos aqui discutir mais um pouquinho, eu e a professora Sara, e queremos ouvir agora a discussão de vocês. Daqui 8 minutos estaremos de volta. Até já. E aí, pensaram, discutiram um pouquinho? Então, só para voltar. Por que algumas crianças aprendem a ler com mais facilidade do que as outras? Porque algumas apresentam dificuldades no aprendizado em diferentes áreas, mesmo tendo por vezes uma inteligência acima da média.
Várias vezes eu ouço mães dizendo, poxa, olha aqui, meu filho, ele está com QI acima da média. Se bem que hoje em dia, QI nem é mais fator preponderante para o desenvolvimento, né? Para a avaliação da cognição, tá certo? Vamos deixar isso de lado. Então já vamos com a nossa primeira participação, Paulo de Goiânia. Bom dia a todos vocês. Boa noite. Bom dia a todos vocês. Algumas crianças são mais estimuladas que as outras. Tem crianças que se distraem com mais facilidade. Isso é verdade. Nós vamos falar já que você vê transtorno ali, ó, um mosquito faz a criança fazer isso aqui, ó, esqueceu, já perdeu quase que todo o contexto da sua aula. Tem a questão dos pais estimularem mais as crianças na questão da leitura, escrita, contato visual e auditivo e etc. Outras crianças têm alguma deficiência neurológica, mas os pais não sabem. Há pessoas que são melhores em exatas, outras em humanas, e isso são deficiências naturais do ser humano. Muito legal. Qual é o nome da aluna aí de Goiânia? Coloca o nome pra gente, porque eu gostei bastante do comentário, né, dela ou dele, que foi feita aí a questão, né, com relação à nossa interatividade. Olha lá, Maceió. Bom dia a todos vocês de Maceió, obrigado também pela participação. O desenvolvimento da criança depende do meio em que ela está inserida. Isso é legal que a professora Sara pode comentar bastante, né? O estímulo a que ela é submetida. Olha lá, então de novo, o desenvolvimento da criança depende do meio em que ela está inserida e o estímulo a que ela é submetida. Paulo de Maceió, obrigado pela participação de vocês. É isso mesmo, gente, vamos participando, porque não adianta somente eu e a professora Sara aqui, nós dois, só nós debatendo, e vocês? Qual a opinião de vocês? Como vocês pensam? Não é mesmo? Professora? Exatamente, outra. Tudo que nós falamos aqui, com certeza vocês têm aquele conhecimento de mundo que eu estava comentando para fazer a relação e nos enviar material muito interessante, inclusive, certo? Então, o que o senhor estava falando, professor? Isso mesmo, na questão de aprender com o mundo, o meio que se interage. Exatamente, é aí que a cognição faz sentido, é na interação do meio e as pessoas, certo? Então, realmente, em Maceió, Goiânia, eles abordaram muito bem a questão, porque é tudo uma questão, a criança nasce e o aparelho, o nosso cérebro é padronizado, lógico que influências hormonais, tem a parte genética, tem várias coisas envolvidas, mas o ambiente, a interação, a cognição realmente ela acontece na interação do indivíduo com o meio e com as pessoas. Então, quanto mais estimulada for essa criança, quanto mais exposta as mães que fazem leitura de histórias para as crianças antes de ir para a cama, a criança que vê também, tem o exemplo dos pais, né? A criança que vê os pais lendo, estudando, então ela vai se inteirando, ela vai realmente desenvolvendo este lado dela. E tem pais que conversam com as crianças, que escutam as crianças, tem crianças que simplesmente são colocadas na frente da televisão como babysitter, que a gente fala como babá, né, que a criança dá muito trabalho, então simplesmente coloca a criança na frente da televisão e, gente, isso daí é independente da idade. Tem pais que deixam os filhos na frente da televisão o dia inteiro ou na frente do computador. Então isso daí acaba também interferindo não só no padrão de comportamento do cérebro, mas no padrão de comportamento da própria criança, que ela não vai... Quando você tem estudos mostrando que quando a criança está na frente da televisão, não dá atividade cerebral, ela simplesmente está olhando para a televisão, não está funcionando o cérebro. Então imagine uma criança que passa horas a fio na frente da televisão, fora comendo as porcarias no sofá. Então, quer dizer, é todo um total, um global, que vai afetar a saúde, a cognição e a qualidade de vida dessa criança, ok? Isso mesmo, olha lá, Goiânia já, como eu pedi, né, eu queria saber o nome das alunas. Então, resposta das alunas Poliane, Márcia e Adriana do Polo de Goiânia. Um abraço a todos vocês, gostamos da participação de vocês e é isso mesmo, o que nós queremos é essa interação entre nós e nós com vocês, tá certo? Muito legal. Só que aqui nós vamos ainda chegar a outras concepções, a outras condições que possam nos dar base para respondermos essas questões com questões, vamos dizer assim, de forma mais científica.
tá? Então vamos continuando e entrando nos transtornos propriamente dito, né? Só que aí, transtorno, dificuldade, problema, distúrbio, discapacidade, diz qualquer coisa, tranca qualquer coisa, e aí? Qual é a forma correta de se trabalhar? Mas antes, Divinópolis, bom dia a todos vocês. Professores Juliano e Sara, a inteligência emocional pode ser desenvolvida ou ela é nata? Muito boa pergunta. Quando vocês derem o polo, dê o nome do aluno também, tá, gente? Não fiquem com vergonha não, porque nós gostamos de saber quem fala pra gente falar, galera. E aí, a inteligência emocional? Eu vou deixar um pouquinho... Quer fazer algum comentário? Podemos deixar para daqui a pouquinho? Podemos deixar para daqui a pouquinho. A inteligência emocional, nós vamos falar um pouquinho dela daqui a pouquinho, então vamos fazer o seguinte. Vamos deixar aqui, ó, como nós estamos totalmente tecnológicos, eu vou pegar assim, ó, deixar aqui do lado e depois eu clico para falarmos da inteligência emocional. Será? Já vamos deixar, vamos rebater a pergunta para todos os polos. Ela é nata ou ela pode ser adquirida no decorrer do tempo? Porque nós temos livros falando da inteligência emocional, né, e que dizem as duas situações. Mas e aí? Será que as duas situações tornam-se verdadeiras? Ou será que essa inteligência emocional, ela é apenas nata? A pessoa já nasce, né, com esse tipo de inteligência. Porque nós sabemos também que esses fatores de inteligência emocional envolvem muito a inteligência intra e interpessoal. Então nós temos que tomar essas situações aí também relevantes. Então vamos deixar, já nós falamos dela, tá? Então vamos falar, e aí? Transtorno, dificuldade, discapacidade, o quê? São duas situações diferentes, certo? Duas situações diferentes. Primeira situação, o que é uma dificuldade. Segunda situação, o que é um transtorno. Pode ver que nós desde o início estamos falando transtorno, falei de cérebro. E para você, qual é essa diferença? Então, primeiro, dificuldade não é um transtorno, tá? Primeira coisa que você tem que entender é que transtorno e dificuldade... já tem. Transtorno é, vamos falar assim, tá? Ó, diferente de dificuldades. Por quê? A dificuldade, ela tem vários fatores que levam o aluno a não compreender aquilo que você está dizendo. Primeiro, uma dificuldade, quer ver a dificuldade que mais acontece? Aluno que falta demais. Você acaba de iniciar um conteúdo. Nós sabemos que tanto a matemática quanto a língua portuguesa, em sua, vamos dizer assim, em todo o seu desenvolvimento epistemológico, eles são totalmente construídos. Não dá para eu falar, a gente estava comentando agora, não dá para eu falar de regra de 3 sem antes eu falar de razão e proporção. Eu não consigo falar de análise sintática sem antes embasar a análise morfológica. Porque se eu pular esta parte de aprendizado, o que vai acontecer? Eu vou gerar uma série de dificuldades de aprendizagem. Então a dificuldade de aprendizagem ela pode ser por vários motivos. Um aluno que falta, ele pode ter dificuldade naquilo que você está falando. Um aluno que, vamos supor assim, sabe o que mais pesa também? Condição social. A condição social é o que mais atrapalha o aprendizado. Por quê? A má condição de ensino que nós temos, tá? Principalmente nas periferias. Porque as pessoas têm medo tanto de lecionar quanto de estarem em sala de aula. Então isso tudo gera dificuldades. Se eu pego uma criança com um quadro desse, tá, de dificuldade social e coloco numa escola privada, na Zona Sul, que seja de uma determinada cidade, tá? O que vai acontecer? Ela pode ficar retraída, gerar uma dificuldade, não gerar um transtorno. Eu já vi psicopedagogos dizendo dislexia emocional. Desculpa os psicopedagogos, não existe. Tá? A dislexia ela não é emocional. Então, nós temos que tomar um pouquinho de cuidado com isso. Problemas emocionais geram uma dificuldade e não um transtorno de aprendizagem. Tá? Porque hoje mesmo eu posso ter uma criança que ela tem... Por que eu falo dislexia emocional? Porque eu tive um quadro de um aluno que eu trabalhei, sendo psicopedagogo, trabalhei com um aluno que foi triado por uma psicopedagoga dizendo que ele tinha dislexia emocional. Na hora que eu li, eu falei, bom, o que ela quis dizer com dislexia emocional? Nós temos 3 tipos de dislexia, nós vamos falar dela daqui a pouco, tá? E nenhuma, ela é emocional. Não é emocional. Tá? Se eu falo transtorno, a criança já vem. Ela não adquire no decorrer de um tempo por um problema que ela enfrentou. A não ser um problema cerebral,
sério que possa ter desencadeado, que é chamado de dislexia adquirida. Fora isso, não. Emocional, não. Não é porque a separação dos pais ocorreu que o filho é disléxico. Não. Tá certo? Isso eu bato o pé aqui, vou dar aí na câmera. Não. Lógico que não. Tá certo? Então, olha lá, Jundiaí. Boa noite. Então seria melhor descapacidades ao invés de discapacidade? Desculpa a ignorância. O Eduardo, descapacidade, discapacidade, isso aqui, ó, discapacidade é termo biológico e é termo voltado para o nosso transtorno. É discapacidade, não é descapacidade, tá? Mas você pode utilizar na questão de prefixo, tanto discapacidade como descapacidade. A mesma coisa a gente pode utilizar o quê? Percentual e porcentual. Os dois estão corretos, tá? Mas o que mais se utiliza é porcentual, tá certo? Porque a palavra não é percentagem. A mesma coisa que descapacidade de capacidade no prefixo de negação, tá certo? Ó, a língua portuguesa, acho que está indo bem, né? Então, análise semântica. Análise semântica. Vou chegar lá ainda, né? Estou tentando. Então, essa questão nós sabemos, as dificuldades, elas podem ser sociais, elas podem ser psicológicas, elas podem ser enfrentadas porque o aluno faltou. Um aluno que ele vai fazer uma cirurgia, ele ficou doente, tá? Aí eu tenho uma dificuldade. As dificuldades, elas facilmente são sanadas desde que o professor, ele possa, observe, tá? Desde que ele possa, prestando muita atenção, desde que ele possa ter um professor, ou particular, ou o próprio professor dele, a fazer o quê? Auxiliá-lo, tá certo? Auxiliá-lo. Então, se o professor auxiliar e tirar aquela dificuldade, ele pode tranquilamente fazer o quê? Sanar aquela dificuldade de aprendizagem. Os transtornos, eles são totalmente cerebrais, tá? Ou genéticos. Então, a dificuldade aqui, podemos ter problemas com a proposta pedagógica, a metodologia do professor aqui, ó. Se eu não for um professor que eu vou incentivar, é a mesma coisa que você está fazendo aí, desde as 8 da manhã até meio-dia, se eu não te incentivar a estudar, não trouxer assuntos que possam fazer com que as coisas tornem-se favoráveis para você, não é mesmo? Não, sim, pode. Um pouquinho, professor. Nessa parte aí das propostas pedagógicas, o professor tem que estar bem atento, porque nós temos aqueles diferentes learning styles, né? Cada criança tem uma facilidade em uma certa área. Então, nós temos crianças que trabalham melhor em grupo, nós temos crianças que trabalham melhor sozinhas, nós temos crianças que são mais visuais, crianças que são mais auditivas. Tem gente que você fala, nossa, se a página do livro canto direito o número da página. Tem outros que falam, nossa, eu lembro o que meu professor falou na 7ª série. Então, qual que é o papel do professor nesse sentido? É realmente tentar usar o maior a maior gama possível de ferramentas para realmente fazer com que o aluno manuseie as coisas, como o professor usou a laranja. Então, fazendo, realmente o aluno vai ter aquilo concretizado, ele vai ver como é que funciona. É o dar significado àquilo que está sendo ensinado, tá? Porque é a mesma coisa. Você quer ver um aluno, quando ele tiver a maior dificuldade, ele levanta a mão e fala assim, ó, para que serve isso? Onde é que eu vou usar? Quer dizer que ele não está entendendo o que você está dizendo. Para que eu vou usar isso? Para que eu vou usar isso? Quer dizer, primeiro, se você começou um conteúdo sem falar para que serve aquilo ali, ele já vai ficar meio um pé na frente e outro atrás. Se ele enfrentou uma dificuldade porque ele não compreendeu aquilo que você trabalhou, ele já vai fazer e levantar a mão na hora. Para que serve isso? Porque eu já não estou entendendo. Você não falou para que serve? Então, teoria e prática tem que estar sempre ligada. Sempre ligada. E essa relação professor-aluno, aluno-aluno é fundamental na sala de aula. Só para agradecer, espero que vocês possam ter gostado bastante aí da nossa palestra, né? O pouquinho que nós falamos aí, um pouquinho, né? Porque esse assunto, ele vai além de tudo que nós falamos, deixamos aí referenciais, busquem, estudem, porque estamos aí começando, né, na realidade, a escrever artigos, a publicar livros sobre esses assuntos que hoje em dia são aí, por nós, os mais comentados.
E o cérebro é todo um universo ainda em exploração. Tem muita coisa por trás. Ainda não... Isso acaba sendo um convite, né, a todos a neurociência. Com certeza. Né, que, sem querer, como eu disse, né, contei o segredinho para vocês, que eu e a professora nos conhecemos hoje e descobrimos, assim, muito mais ligações, né, educacionais e científicas no decorrer dessa nossa palestra do que nós poderíamos imaginar. E não vamos esquecer nunca, tem um professor meu da Unesp, deve conhecer, que ele dizia o seguinte assim: neurótico todos nós somos, nós construímos um castelinho no nosso cérebro. Agora psicótico ninguém quer ser, por quê? Mora naquele palácio, naquele castelo construído pelo neurótico. Então, é como a gente sempre fala, o cérebro está para ser desvendado os mistérios e nós cada vez mais estudando para chegarmos a essas conclusões.